Mas o primeiro questionamento é a questão da fragmentação do saber. Cada professor acha que a sua disciplina, seja matemática, história ou línguas, é tudo. E, na verdade, hoje houve uma evolução da ciência mostrando aquilo que a professora Ivani Fazenda trabalha, que é a interdisciplinaridade. Quer dizer, existe uma unidade do saber que a escola, ainda chamada de bancária pelo Paulo Freire, Sim. mantém no sentido de trazer um conhecimento que leve os alunos apenas a provas e notas. Ele chamava de escola bancária. Então, o grande questionamento que eu faço é de ainda existirem escolas bancárias, escolas que acham que a matemática é tudo, ou a história é tudo, e assim por diante. E aí desprezam valores incríveis como as artes, por exemplo, entende? Trabalhos com o corpo. E o ser humano é uma coisa global, ele tem realmente a sua razão, mas tem o seu corpo, tem a sua sensibilidade, tem a sua emoção. Isso precisa ser trabalhado de forma única, de forma global, uma coisa inserida na outra, né? Então eu vejo o ensino ainda muito fragmentado e com isso o aluno não quer saber muito de escola. E veja, Rui, o que o educador deve perceber sobre sua disciplina, em sua opinião? Pois é, perceber que a sua disciplina é parte de um saber maior. A sua disciplina está inserida, entende, num saber que é único. Não existe, aliás, os gregos já sabiam disso, né? Eles chamavam de sofia, né? O conhecimento, a unidade do saber. E, no entanto, neste sentido, nossos professores ainda enxergam isso fragmentado. Se não existir o conhecimento de si mesmo, que Sócrates chamava do princípio de toda sabedoria, se não existir isso, nós vamos ter cegos conduzindo cegos. Um professor que ignora sua própria identidade, literalmente ele não sabe o que ele está fazendo. Concordo Aí é plenamente. que vem aquela famosa frase do cristianismo, a última de Jesus Cristo, quando ele diz: Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Literalmente, a maior parte dos professores não sabe o que está fazendo, porque não desenvolveu o autoconhecimento. Esse é o ponto, para mim, fulcral da questão. Mas, na verdade, o sagrado vai renascer no momento que o ser humano toma consciência de que ele é o único ser vivo que não nasce pronto. Porque coelhos, cavalos ou cachorros nascem prontos. Os instintos levam eles a se repetirem. Então você tem um bando de cachorros, um bando de coelhos. O ser humano é único. E essa unidade do ser humano nasce daquilo que o Goswami, no seu, até passou um vídeo recente, o ativista quântico, ele mostra que há um movimento ascendente, que é o fazer, que vem realmente, principalmente dos instintos. Mas há um movimento descendente, que ele chama de uma consciência cósmica, que é exatamente a dimensão do ser. Se você não unir o ser ao fazer, você tem um ser humano que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, como dizia também no cristianismo Jesus Cristo, né? Então é preciso que o ser humano acorde profundamente para o fazer e o ser. Esse ser é o que eu vejo como o renascimento do sagrado, que é trazido hoje pela física, pela psicologia junguiana. Quando Jung diz da integração do ego com o self, Sim. ele está dizendo a mesma coisa. A individuação que Jung denomina desta forma é a integração do ego, que é o fazer, com o self, que é o ser. Entende? Então, o renascimento do sagrado na educação é o aluno ter profunda consciência deste ser junto com o fazer. É você abrir espaço para o que eu chamei de autoconhecimento, que o Sócrates chamava de conhece-te a ti mesmo. Esse é o ponto de partida para você sair da fragmentação. Por quê? Porque quando você desenvolve o autoconhecimento, você percebe profundamente a sua ligação com a vida como um todo. É interessante que o budismo colocava isso de uma forma diferente, mas muito lúcida, né? Quando ele dizia, né, que a infelicidade do ser humano era o problema do apego. Então o ser humano se apega, é o meu dinheiro, a minha casa, o meu filho, a minha mãe, o meu pai. E quando ele se apega,
ele tem medo de perder. E o medo é o contrário do amor, da ligação com o planeta, da ligação com o outro, entende? Então, a superação realmente do problema da falta de diálogo, vamos dizer assim, com o outro, é exatamente essa ignorância de si mesmo que leva ao apego. Então, você só se relaciona com aquilo que você se apega. As pessoas hoje se apegam, por exemplo, ao celular ou à internet e vivem com isso. Sim. Eles não olham mais nos olhos do outro, nem ouvem o outro, porque eles estão apegados a um mundo fechado. Nem conhecem o outro presencialmente. Exatamente. Então, eu tenho a impressão que nós estamos caminhando hoje, não é, para a superação da fragmentação, que no fundo é esse apego. Quando você se liberta do apego, você é um homem livre, você tem autonomia de fazer o que você quer no momento presente. Você percebe que o momento presente, a tua criatividade e o teu ser atuam de maneira espontânea. Senão você não cria mais, você fica apenas ouvindo tecnologias. É um autômato. Você vira uma espécie de robô. Junto com a tecnologia. Você é uma peça da tecnologia. E me parece parece um pouco narcotizado esse ser, não é? Parece um ser que não... Eu diria que você se narcotiza no sentido de que esse apego que eu estou me referindo, né, que vem do budismo, essa noção que para mim é muito sábia, né, o medo que gera de você perder. Imagine se eu perder o meu computador, se eu perder o meu celular, entende? Perder meus dados. O medo de perder, esse medo é uma energia contrária ao amor. É interessante que a melhor metáfora para explicar o que é o nosso self, o que é o nosso ser, é o amor. O amor é a melhor metáfora. Tanto que no Evangelho cristão está dito, Deus é amor e o ser humano sua imagem e semelhança. Quando você toma consciência desse amor, e só muito recentemente a humanidade evoluiu a tal ponto, vão surgir, por exemplo, as ONGs, Médicos Sem Fronteira, Anistia Internacional. Eles querem viver esse amor independentemente de governo, de autoridade. Por isso é que é organização não governamental. Sim. Entende? Essa libertação, essa autonomia é fundamental para o ser humano sair da fragmentação. Aí ele passa a viver 3 realidades oriundas do seu ser profundo, que é a beleza, a alegria e o amor. É impossível você extrair a beleza das coisas se você está preso num computador ou num celular, entende? Ou se você está preso só nos seus filhos ou na sua família. Você tem que estar livre para achar a beleza de uma lua que nasce, de um sol, de uma árvore, de uma flor. Né? Com as janelas abertas. Eu até brinco que as pessoas se queixam muito do trânsito, que é pesado. Eu digo para os meus alunos, observe quando o trânsito interromper tudo, há uma flor numa janela. Entende? Ou uma árvore ou florida. numa árvore florida, entende? E observa isso, você percebe que não precisa se estressar com o trânsito. Aí fica até engraçado ver o estresse dos outros. Então a escola atual alfabetiza, mas ela não conscientiza o aluno do que o Paulo Freire chamava de mundo-vida. Sim. E o mundo-vida é tudo isso que a gente está falando aqui. O aluno precisa tomar consciência que ele vive num mundo, por exemplo, a questão da sexualidade. Ele vive num mundo ainda em que a cultura traz que a sexualidade é pecado, é uma coisa que foi a origem do mal no mundo, entende? É preciso acabar com isso, entende? Não se trata de levar simplesmente um médico para falar de usar camisinha ou a questão do aborto. É preciso falar na beleza que pode haver na sexualidade. É claro. Que é o ponto de partida, às vezes, de uma relação profunda de 2 pessoas. Sim. Isso precisa ser levado para a sala de aula. Entende? Ou a questão das drogas, não basta proibir coisas, proibir não adianta nada, é dar consciência do uso disso. Mostrar, por exemplo, que os índios, nas suas culturas, já usavam drogas, só que era dirigido por um xamã e era para abrir a consciência das pessoas, e não para se viciar na droga. Entende? O aluno precisa saber disso, ele precisa conhecer que não é um problema de mal e bem. Aliás, o Jung traz isso com bastante clareza, né? Que o processo de individuação implica na integração dos opostos. Não existe essa história de mal e bem, homem e mulher, está tudo ligado. Tudo ligado. Entende? Então o aluno precisa crescer dentro de um universo em que ele não fica julgando o certo e o errado, o mal e o bem,
Mas isso está tudo dentro dele, cabe à consciência dele definir e viver as coisas, entende? Sim. Então é preciso perceber que o mundo em que nós habitamos é um mundo de pura energia. E o ser humano está mergulhado nisso e ele tem que atuar sobre isso. Entende? Está tudo ligado. Entende? Se você não perceber isso profundamente, você não se percebe ligado ao todo. Por isso que o autoconhecimento conduz à visão da unidade, à interdisciplinaridade, etc. Como diz a nossa mestra Ivani Fazenda, realmente a postura do educador é que vai indicar a interdisciplinaridade. E essa postura vem do autoconhecimento. Quer dizer, quando você se conhece profundamente, você sente a ligação de tudo. Não precisa outra coisa, entende?